O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça como São Paulo e São Lucas, que deram a vida para propagar o Evangelho. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui está nos enviando em missão como ovelhas para o meio de lobos. E hoje, comemorando a festa de São Lucas, nossa, é muita emoção, não é? Saber que São Lucas era verdadeiramente amigo de São Paulo, porque São Paulo o tinha convertido, ele que era pagão, não é? Ele foi convertido por São Paulo, a tal ponto que ele viajava muito com São Paulo, não é? Ele era discípulo de São Paulo. Olha, meus queridos, a amizade de São Lucas e São Paulo era tão grande, tão forte, que nas maiores dificuldades de São Paulo, São Lucas se fazia presente, e ele mesmo, não é? Era também causa, assim, não é, de muita perseguição por parte daqueles que não aceitavam Jesus Cristo. Olha, São Lucas nasceu em Antioquia da Síria, foi convertido, como eu já disse, não é, pelo apóstolo São Paulo, amigos inseparáveis na missão. São Paulo, ele sempre cita São Lucas durante a sua missão, nas suas viagens. Na primeira leitura de hoje, por exemplo, encontramos São Paulo, de uma certa forma, até elogiando, né, o companheiro de caminhada, porque São Lucas foi o único que ficou com ele, não é, naqueles últimos dias de vida, porque os outros todos os abandonaram, né? Abandonou a São Paulo, traíram São Paulo. Mas São Lucas continuou firme ali, junto de São Paulo. Aqui, meus queridos, fica a reflexão, não é? Que nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. E nós precisamos uns ajudar o outro na missão. Assim como São Lucas ajudava São Paulo e o fortalecia, assim como São Paulo ajudava São Lucas e o fortalecia. Olha, que assim como São Lucas ficou firme junto de São Paulo, que nós peçamos ao próprio São Lucas que nos faça firmes na missão. Olha, meus queridos, São Lucas é um grande exemplo de amigo, não só de São Paulo, mas sobretudo de Jesus Cristo.
São Paulo e São Lucas, como eu já disse, viajaram muito para vários lugares. Eles tinham, esta missão de levar o Evangelho, Os primeiros a receberem a missão, eram aqueles que eram pagãos, eram aqueles que, a exemplo de São Lucas, não acreditavam. O próprio São Paulo, é um exemplo de conversão. E nós precisamos, nos converter diuturnamente a Jesus, que nós, a exemplo de São Lucas, tenhamos força e coragem para levar a nossa missão até o fim. Lá nos Atos dos Apóstolos, a gente vê que São Lucas chama, Zaqueu, chama Maria Madalena, São Lucas cita a salvação do bom ladrão. São Lucas conta, nos seus escritos, várias parábolas. São Lucas, ele usa, todos esses recursos. Primeiro porque ele era médico, estudioso, ele conhecia, as escrituras, ele tinha capacidade. Então, ele cita aqui, nos evangelhos, essas parábolas, Ele chama Zaqueu, ele fala de Maria Madalena, ele fala do bom samaritano. Olha, nós precisamos, do exemplo de São Lucas, citar o Evangelho, anunciar o Evangelho, que nos custe a vida, meus queridos, que nos custe a vida. Olha, que São Lucas, cheio do Espírito Santo, anuncia, a ascensão do Senhor e a vinda do próprio Espírito Santo. Aí, meus queridos, ele anuncia o início da missão, o início da igreja, que se estende até nós hoje. E a missão nossa, levar o Evangelho até os confins da terra. Além de médico do corpo, além de médico da alma, São Lucas, ele é conhecido, lá no século XVI, tem uma tradição que diz que ele também era pintor. E a tradição fala que ele pintou o rosto de Maria. Olha, não sei, é tradição, mas uma coisa eu digo para vocês: São Lucas é conhecido, como aquele que mais fala de Maria. É muito interessante a gente observar, meus queridos irmãos e irmãs, que quando nós vamos celebrar uma festa de Nossa Senhora, Ascensão, Assunção de Maria, qualquer festa de Nossa Senhora, observa para vocês verem que o evangelho que se usa é o evangelho de São Lucas. Dá-nos a entender que São Lucas tinha um conhecimento muito profundo, de Maria Santíssima, de Nossa Senhora. Isso é muito bonito, Olha, São Lucas, ele foi martirizado aos 84 anos, mais ou menos, Mais ou menos aos 84 anos, já com uma idade avançada. Assim como São Paulo, ele também foi martirizado. E aqui, meus queridos, voltando ao Evangelho de hoje, não nos preocupemos, se nos vão tirar a vida, se nos vão taxar de seguidor de padre, de mariquinha, não sei de que vão nos acusar. Mas, a exemplo de São Lucas, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos, anunciar que Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Vamos pedir a São Lucas, a São Paulo também, mas sobretudo, ao São Lucas, ao homenageado de hoje, que ele nos dê força e coragem na missão, que nos cubra de bênção, que nos cubra de coragem, que nos encha do Espírito Santo, para que, a exemplo dele, nós também possamos levar o Evangelho aonde se fizer necessário. Amém.